Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E vamos ver que houve mais um grande ataque com drones iranianos contra a Ucrânia. A maior parte deles foi derrubado, mas ainda teve algum dano causado. Também vamos falar sobre os depósitos de munição que foram atingidos aqui em Novo Oleksivka, aqui próximo de Henichesk, um grande depósito foi atingido também. Também em Tokmak e Vasilivka, outros depósitos foram atingidos também com muita força, o que indica justamente esse esforço ucraniano de varrer a retaguarda russa aqui, a logística da retaguarda russa, né? Vamos dar uma olhada na linha de frente, não tem nenhuma grande novidade hoje, mas tem indicação de avanços ucranianos em vários pequenos locais e também tem indicações preocupantes de avanços russos aqui em Zarishny e Novoselivka, aqui próximo de Svatov, né? As boas notícias de ontem vieram do campo diplomático, né? E também do serviço secreto ucraniano. Os ucranianos confirmaram a morte de um general aqui em Berdiansk, um general russo foi atingido também aqui nos últimos dias em Berdiansk, a gente confirmou ontem que ele foi morto efetivamente, e também um comandante de um submarino russo que estava aqui em Krasnodar e que foi morto provavelmente pelo serviço secreto ucraniano, né? Ele foi morto enquanto estava correndo, fazendo o Cooper dele matinal, né? Ainda se usa essa expressão, Cooper, né? Isso é muito anos 70, né? Acho que nem se usa mais isso. E o jogging, estava correndo na rua, né, para se exercitar, e foi atingido por 4 tiros. Existe a suspeita que foi o serviço secreto ucraniano que fez isso, né? Também a gente tem informações do encontro lá em Vilnius, na Lituânia, encontro da OTAN. Muito importante esse encontro, uma série de sinalizações boas. Primeiro, a Turquia ontem oficializou o aceite da Suécia na OTAN. Então isso aí por si só já é uma notícia excelente. Os russos já estão arrancando a calcinha pela cabeça e, enfim, espera-se muito mais desse encontro, né? O presidente Zelensky está indo pessoalmente a esse encontro lá na Lituânia. E lembro que a gente falou no último dia, se ele fosse pessoalmente, ele só iria se tivesse coisa realmente interessante para a Ucrânia nisso daí, né? E o que ele considera interessante? O aceite do convite da Ucrânia para entrar na OTAN. Ainda não é a Ucrânia sendo membro da OTAN, não seria membro, mas ela estaria já começando o processo para fazer isso, né? Enfim, e nesse sentido a gente tem alguns sinais contrastantes aí, pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos entender isso aí com calma, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Almirante Libertário, ANCAP em Estocolmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os russos fizeram um ataque com drone Shahid, aqueles drones iranianos, né, aqui em Kiev. Isso aqui é um drone sendo atingido pela defesa antiaérea aqui, ucraniana aqui em Kiev, né, por um Manpad. Foram no total dos 28 drones Shahid lançados pelos russos, 26 foram derrubados. Isso aqui foi hoje cedinho, 7 horas da manhã. O pessoal lá em Kiev acordou com alarme antiaéreo, essas coisas todas, muito chato isso. E além disso, ontem, né, dia 10 de julho, também teve um helicóptero derrubado e vários outros drones aqui de outros tipos também derrubados pelos ucranianos, né, pela defesa aérea ucraniana ao longo do dia de ontem, né? O tipo do helicóptero ainda não sabemos, não temos essa informação ainda, né? Agora, uma informação muito interessante que surgiu é que nessa última noite os ucranianos atingiram um grande depósito de munição em Novo Oleksivka. Novo Oleksivka fica aqui bem perto de Henichesk. Essa região aqui que a gente já explicou é um hub importante de logística russo. Os russos têm usado muito essa região aqui justamente porque ela fica longe do alcance do HIMARS, é mais de 100 km da linha de frente, mas agora com o Storm Shadow os ucranianos conseguem atingir com facilidade, né? Atingiram a ponte de Shonhar aqui, enfim, e já tinham atingido aqui Rykov, já tinham atingido aqui a outra cidadezinha, Yamkimivka, todas essas cidadezinhas aqui ao longo dessa linha de férrea aqui já foram atingidas pelos ucranianos. E agora foi a vez de Novo Oleksivka, né? Eu vou tocar aqui o vídeo mais pelo barulho das explosões, né? Você vai ver as explosões secundárias.
Dá para ver bastante explosões secundárias, sinal de que foi realmente um depósito de munição grande ali, né? Quanto à região específica que foi, aqui tem o vídeo de novo, aqui tem umas imagens da explosão, onde fica Novolexivica. Aqui a imagem do FIRMS, né, que é o radar da NASA, que detecta queimadas na Amazônia e também detecta qualquer sinal de incêndio em qualquer lugar do mundo. Então ele mostra aqui que houve, de fato, um aquecimento muito grande nessa região aqui, foi uma área grande sujeita a isso daí. Segundo está dizendo aqui o pessoal, foi justamente nessa estação de trem aqui, onde passa o trem da logística, e aí essa área aqui foi a área que explodiu, né? Pode ser que as munições estivessem nesses prédios aqui, pode ser que estivessem só na parte aberta aqui mesmo. Não é incomum os russos simplesmente empilharem a munição na área aberta quando estão fazendo a movimentação de carga aqui, né? A movimentação de logística. Então esse é o ponto aqui, é justamente a estação ferroviária de Novolexivica, né? A gente tem a informação também que os ucranianos atingiram e destruíram uma base de forças russas na margem esquerda do rio Dnipro, próximo de Vasilivka, né? Vasilivka é essa cidade aqui, bem perto da linha de frente. Aí aqui pode ter sido um monte de coisa, pode ter sido até artilharia comum. Nesse ponto aqui, eles atingiram uma base de forças russas aqui. Dá para ver que está bem perto aqui da região de Piatihatsky, Zerebianki, toda essa região aqui que os ucranianos estão avançando. É possível que tenha sido aqui, no caso, tiro de artilharia normal, né? E teve mais uma explosão num depósito próximo da estação de trem de Tokmak, né? Na Tokmak do Sul. Então aqui tem a explicação de onde é que é mais ou menos em Tokmak. Aqui qual é o depósito, né? É lógico, a gente não tem a imagem da explosão em si, não foi filmado, né? É muito comum isso, a gente só tem de vez em quando que a gente tem essas imagens das explosões, mas esse depósito teria sido atingido também pelos ucranianos, causando uma grande explosão aqui em Tokmak. Tokmak é essa cidade aqui, tá vendo? A linha de trem também ela passa por aqui. Tem mais de uma estação de trem aqui, seria nessa estação sul aqui, onde houve essa explosão, né? E bem, como eu falo para vocês, os ucranianos costumam atingir mesmo um monte de lugares aqui na retaguarda, a gente nem fica sabendo a maior parte das vezes, né? Mas esses casos aqui parecem ter sido sucessos bastante particulares aqui, bastante interessantes, né? Bom, vamos falar agora sobre a linha de frente, começando lá em Kherson. Houve um post dos russos, num Telegram russo, criticando muito os russos. Por quê? Porque aparentemente eles abandonaram a região das Dachas. Vamos entender esse assunto aqui, olha só. Ontem, na parte da manhã, no dia 10 de julho, todas as nossas unidades que estavam lutando na área das Dachas, na margem esquerda do rio Dnipro, por ordem do comandante, deixaram suas posições na área, ou seja, entregaram a área ao inimigo sem lutar. Deixaram a área, a área das Dachas agora só possuem forças ucranianas naquela região. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é essa área das Dachas, né? A gente já está falando sobre isso há algum tempo. Aqui é o rio Dnipro, aqui na região de Kherson. Os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte aqui nessa área, que é a chamada área das Dachas, né? Dacha é uma espécie de casa, residência de veraneio, mas não é uma coisa necessariamente chique, tá? Tem Dachas bem simplesinhas mesmo que o pessoal tem lá. Mas enfim, uns casebres que tem aqui, né? E eles estabeleceram aqui nessa região das Dachas aqui uma cabeça de ponte, ou seja, uma área dominada pelo exército ucraniano nessa margem esquerda, que é dominada pelos russos, e toda essa área aqui, na verdade, está dominada pelos ucranianos, né? Os russos agora tentaram tomar essa área, chegaram a usar aqui a M14 ou M17 para tentar retomar essa área aqui, mas não conseguiram. Então, aparentemente, o que aconteceu ontem, que o pessoal está reclamando, é que os russos desistiram de tentar retomar essa área aqui, né? Bom, como eu disse para vocês, isso daqui é uma área pequena, não é algo assim que indique uma contraofensiva ucraniana nessa região. O mais provável só é que os ucranianos só querem impedir os russos de fazerem a correção de fogo aqui na hora de atingir Kherson. Então, eles tomaram essa área só para os russos não terem acesso a essa margem do rio, né? Mas nada indica que eles pretendam fazer uma contraofensiva aqui. De qualquer forma,
é uma coisa preocupante para os russos, porque quanto mais tempo os ucranianos ficam aqui, maior a capacidade deles acertarem isso daqui, deles prepararem realmente uma logística firme para eventualmente no futuro usar essa cabeça de ponte como uma nova ofensiva aqui na região, né? Aqui, ó. Na margem esquerda do Dnipro, na área da ponte de Antonivka, a presença das Forças Armadas Ucranianas ainda existe. Ataques que foram feitos dos nossos lados na direção do inimigo, mas não atingiram os alvos, né? O hotel está sob controle das Forças Armadas Ucranianas. O hotel é uma estrutura que tem aqui, ó, essa estrutura que tem aqui, ela chegou a ser tomada pelos russos, tá? Os russos tentaram livrar essa área, então eles chegaram a avançar, chegaram a tomar o hotel aqui, já estavam lutando nessa área mais para frente, mas depois recuaram, né, como a gente viu, e agora os ucranianos estão controlando toda essa área aqui. E eles detectaram um novo ponto de presença das Forças Armadas Ucranianas nas ilhas, mostrando aqui na imagem 3, né? E que o pessoal está muito preocupado. Isso daqui são dois bloggers que falaram isso daqui, o Dois Majores e o Romanov 92. Então, quais são as imagens aqui? Aqui ele coloca o tal do hotel, né, que está agora com os ucranianos, ou seja, toda essa área aqui está com os ucranianos. Além disso, ele mostra que essa área também está com os ucranianos, né? Na verdade, toda essa ilha aqui, né, eles botaram essa área aqui, mas a verdade é que a única maneira, repara que aqui tem um canal aqui, tem um canal aqui, além disso toda essa área aqui é alagadiça, então na verdade toda essa ilha aqui, toda essa parte aqui está dominada pelos ucranianos, porque os ucranianos dominam essa região aqui, que é a única forma de você entrar para cá, né? Então eles colocam aqui como sendo dominado pelos ucranianos, mas na verdade é tudo isso aqui. Aqui que vocês estão vendo aqui são os vários trajetos dos barcos fazendo a logística dessa cabeça de ponte. Ou seja, dá para você ver que é uma operação complexa isso, né? Você estabelecer uma cabeça de ponte não é uma coisa simples, mas é uma etapa crucial se você pretende, se a Ucrânia pretende algum dia continuar a ofensiva aqui em Kherson, né? Bom, além disso, eles dizem que os ucranianos estão nessa região aqui. No dia 10 de julho, eles adentraram essa região aqui, que não dá para ver muito por essa foto aqui, mas eu mostro para vocês onde é que é. É aqui, ó. Então, repara, já é na margem esquerda do rio Conca. Esse aqui é o rio Conca, né? Lembrando, o rio Dnipro é o rio principal aqui, o Conca é um braço do rio Dnipro. Ele começa aqui, ó, ele inicia por aqui, depois ele se junta novamente ao Dnipro aqui em Kherson. É bem menor do que o Dnipro, ele é mais raso, de vez em quando ele seca, então é relativamente fácil de atravessar o rio Conca, mas ainda assim é um obstáculo a ser transposto, né? Tanto que esse era um dos motivos pelos quais os russos devem ter dinamitado essa ponte aqui da M14 aqui nessa região. Agora, os ucranianos já estariam aqui, né? Veja, aqui ainda tem esse outro canal aqui, que é um outro braço, ainda menor que o rio Conca, passando por aqui, mas de qualquer forma já é um passo a mais para os ucranianos nessa região. Se eles conseguirem estabelecer aqui novamente uma cabeça de ponte aqui, é alguma coisa preocupante para os russos aqui, né? Já estariam muito perto de Olesk, aqui da parte sul de Olesk. E você pode ver essa região aqui, é uma região que também tem umas dachas aqui, tem umas casinhas aqui, e tem floresta, tem cobertura de floresta, então os ucranianos conseguem estabelecer aqui uma posição defensiva significativa. Se eles vão conseguir manter essa cabeça de ponte aqui é outra história, mas que eles estão avançando aqui, eles estão sim, né? Falando sobre o fronte de Zaporizhia, né? Segundo as fontes russas, os ucranianos, até um pelotão da 47ª Brigada, com apoio de artilharia e um Bradley, lançaram um ataque nas posições russas ali em Robotny. Os ucranianos conseguiram penetrar as defesas russas até 400 metros aqui na região de Robotny, né? Robotny já está sendo disputada há bastante tempo. Esse vilarejo aqui já está em disputa há bastante tempo. As forças russas aqui são significativas, estão muito entrincheiradas ali, justamente preparadas para esse ataque ucraniano. Então, os ucranianos estão tentando aqui desalojar os russos aqui das trincheiras. Tem aqui algumas imagens que eles conseguiram algum grau de sucesso. Você pode ver, isso aqui já é trincheira já dentro de Robotny já, né?
Agora, as informações não são 100% boas, não. Tá vendo essas imagens aqui de explosõezinhas? São justamente situações em que blindados ucranianos foram destruídos pelos russos nesse avanço. Então, os ucranianos conseguiram avançar, mas os russos destruíram alguns blindados por aqui, né? Estamos falando de 5 Bradleys e um tanque. Originalmente ele achou que isso aqui era um ataque antigo, mas não, parece que é agora mesmo. É nesse avanço que teve contra Robotnik que você teve aí mais blindados destruídos aqui, né? Isso daí tá esperado, blindado serve para isso mesmo, né? Vai fazer o quê? Vai guardar na garagem? Não é para isso que serve, é para botar no campo mesmo. É esperado que a dificuldade de avançar aqui seja grande, então tá tudo dentro dos parâmetros normais aqui, né? Bom, tem uma outra thread aqui preocupante para os russos sobre a situação em Velika Novosilka. Velika Novosilka é aqui nessa região. Também, novamente, não tem nenhuma grande novidade, mas você tem aqui os ucranianos avançando na região, né? Aqui o Voenkor, que é um outro blogger militar russo, fala que a luta está acontecendo nos vilarejos de Priutini, Makarivka e Staromayorsk, em várias direções e coisa e tal. Então o inimigo está atacando, o inimigo, no caso os ucranianos, está atacando através das florestas que tem ali na região. Então o que eles estão falando aqui é justamente nessa região aqui de Staromayorsk, Priutini, nessa região aqui que está havendo a batalha, né? A gente já sabe dessa batalha já há algum tempo. A gente tem informação também aqui do Reporting from Ukraine sobre avanços ali na região de Avdiivka, né? Os ucranianos conseguiram fazer um contra-ataque significativo aqui próximo de Krasnohorivka. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Avdiivka fica aqui. Essa cidade. Krasnohorivka está aqui. E os ucranianos conseguiram avançar aqui, retomar uma parte boa de território aqui para tentar justamente incomodar os russos aqui em Krasnohorivka, né? E os russos tentaram, depois os ucranianos fizeram mais um ataque em Optiny, em outros locais aqui, e daí os russos acharam que os ucranianos ali em Krasnohorivka estariam fracos e decidiram fazer um grande contra-ataque. Tá vendo? Um monte de tanques russos aqui para tentar desalojar os ucranianos ali na parte sul de Krasnohorivka, mas o resultado foi trágico para os russos. Eles perderam 21 tanques e 200 homens em coisa de 20 minutos de batalha, segundo diz aqui o pessoal do Reporting from Ukraine, né? Foi uma contraofensiva relâmpago dos russos ali, tentando retomar essa área que os ucranianos tinham tomado há mais tempo e acabaram se dando mal nessa tentativa, né? A área continua com os ucranianos aqui em Avdiivka, né? Em Bakhmut, os ucranianos continuam lutando tanto em Berivka ao norte, quanto Klishivka ao sul. E o Pace Taiwan, ele trouxe aqui uma evidência de vídeo, né, dos ucranianos lutando dentro da cidade de Bakhmut também. Ou seja, eles estão aqui a gente não está falando de a cidade de Bakhmut, é mais aqui para cima um pouquinho. Então, como vocês sabem, os principais esforços ucranianos estão aqui na região de Berivka, aqui ao norte, Klishivka aqui ao sul. A ideia é justamente avançar nesses trechos aqui para você tentar isolar Bakhmut aqui e retomar ela mais adiante, né? Também é muito notória, a gente já falou sobre isso ontem, o avanço ucraniano aqui na direção de Yakovlivka aqui ao norte, né? Mas enfim, a evidência que a gente tem hoje é dos ucranianos lutando aqui dentro de Bakhmut mesmo, né? Ele bota aqui a imagem, o vídeo feito ontem, que justamente mostra os ucranianos lutando dentro da cidade de Bakhmut. E provavelmente, como ele diz aqui, são táticas de atingir e recuar, ou seja, não é que os ucranianos estão pressionando para tomar espaço em Bakhmut, uma unidade entra lá, tenta atingir um alvo russo e sai. Então, não estão mantendo a direção ali, mas de qualquer forma estão agindo dentro da cidade, né? E por falar em Bakhmut, a gente teve uma notícia muito curiosa. A gente falou ontem que o batalhão Armat, né, que são as forças de elite do exército do Kadyrov, né? O exército do Kadyrov é aquele pessoal do TikTok, adora tirar foto no TikTok, coisa e tal, lá da Chechênia, né? O que eles fizeram nessa guerra toda foi isso. Aí parece que dessa vez o pessoal se atreveu a realmente tentar fechar o espaço ali em Bakhmut, né? Uma vez que o exército privado do Prigozhin, que
que o Grupo Wagner não está mais ali em Bakhmut, e desde o momento que o Grupo Wagner saiu dali, os ucranianos têm conseguido avançar com muita facilidade ali. Mas enfim, finalmente o pessoal do Grupo Armat decidiu ir para a linha de frente, né? E aí o pessoal do Atesh, que é um grupo de partisãos ucranianos que reporta informações na retaguarda, eles dizem que a própria Federação Russa reportou que os Kadyrovitas foram derrotados na parte lá da cidade, na ruína da cidade de Bakhmut. Dezenas de mortos e feridos fugiram de suas posições tão rápido quanto os mobilizados, né? Junto com eles, os militares da 83ª Brigada de Assalto Aéreo e da 57ª e 72ª Brigadas de Rifle Motorizado também estão morrendo em massa. Ou seja, o que eles estão dizendo ali é justamente que as tropas russas estão com muita dificuldade e a, entre aspas, tropa de elite do pessoal lá, dos chechenos lá, do Kadyrov, não ajudou muito não, ficou na mesma porcaria do resto das forças russas, né? E as forças de defesa ucraniana parece que têm a cidade sob controle de fogo e em breve devem haver aí um recuo estratégico russo ali em Bakhmut, né? Esses aqui devem ser uma parte dos chechenos que foram dizimados aí ao longo do dia de ontem. Essa imagem aqui surgiu em telegrams do pessoal checheno e a mensagem aqui embaixo é alguma coisa como Alá, que Alá tenha paz, ou enfim, né, uma espécie de pesar aqui do pessoal checheno, né? O pessoal tem umas barbas bacanas, cara. Eu gostei da barba do pessoal, mas fora isso, realmente, cambada de russete. Bom, e finalmente é importante a gente pontuar aqui a situação mais ao norte, que não é agradável, né? A situação mais ao norte aqui, vocês sabem, os russos estão tentando uma ofensiva aqui ao norte, e aqui na direção de Kreminá, eles chegaram a atingir alguns alvos aqui próximo de Torsk, né? Nessa região aqui, né? Não conseguiram avançar ainda na cidade de Torsk, as defesas ucranianas estão mantendo aqui, mas é preocupante, porque eles de fato avançaram um trecho aqui, essa área toda aqui, eles já estavam nessa área de floresta aqui, ó, mas toda essa área aqui foi avanço recente dos russos nessa região, né? Preocupante. E também a gente tem informação de avanços aqui na região de Novoselivka, né? Novoselivka é essa cidadezinha aqui, a base ucraniana principal é em Stelmarivka aqui, e Novoselivka é zona cinza, tá? Uma hora está com os russos, uma hora está com os ucranianos, mas aparentemente os russos conseguiram avançar aqui também. É preocupante, vamos aguardar para ver como é que isso aqui caminha mais adiante, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos aqui em Bakhmut, fala sobre os ucranianos dizem que têm agora controle de fogo sobre as linhas de comunicação ali em Bakhmut, e portanto os russos estão com dificuldade de abastecer as tropas lá. Também fala sobre os avanços em outros setores ali da região, e fala também sobre o Gerasimov, que apareceu ontem. Mas tudo isso a gente já falou no vídeo de ontem, né? Não tem nenhuma novidade aqui. Uma coisa diferente que eles colocam aqui é justamente que estaria havendo uma tentativa de reter o grupo Wagner na Rússia, substituindo o comando dele, tirando o Prigozhin e botando outros comandantes ali, né? E mantendo o grupo Wagner como um ativo russo. Isso é algo que seria preocupante, porque, no final das contas, o grupo Wagner era uma força muito significativa dos russos, e foi muito positivo para os ucranianos que o grupo Wagner tenha vazado da linha de frente, né? Mas, enfim, não sabemos ainda em que passo está isso, se isso tem alguma chance de sucesso, né? Aqui, ó, não está claro se os acordos entre o Kremlin e o Prigozhin vão manter um número significativo de pessoal do grupo Wagner lá, né? Olha só essa notícia aqui, que é muito curiosa, até do ponto de vista de segurança da informação e privacidade. Esse rapaz aqui é o Stanislav Rijitsky. É isso aí, Stanislav Rijitsky. Ele foi morto com 4 tiros quando estava fazendo o Cooper matinal dele, a corrida matinal dele lá na cidade de Krasnodar. Ele é residente lá em Krasnodar, e ele também foi o comandante do submarino chamado Krasnodar, né?
Então, ele fazia lá, e esse submarino é acusado de lançar mísseis Calibre. Mísseis Calibre são mísseis navais russos, né, que atingiram várias cidades ucranianas já, né? E o ponto curioso da morte dele, né, é que aparentemente ele usava um aplicativo chamado Strava. É um aplicativo que o pessoal que anda de bike e faz corrida também, que faz treino ao ar livre, costuma usar. O aplicativo ele grava o trajeto que você faz na sua corrida e coisa e tal. E aqui, ó, por exemplo, aqui ele fez uma corrida de 2,58 milhas, 14 minutos, né? Uma corridinha básica, nem tão puxada assim. Isso daqui no dia 4 de julho foi registrado, né? Essa aqui é a conta dele lá no Strava. E aí o pessoal reparou um detalhe, tá vendo aqui, ó, eu tenho que tirar minha cara daqui, ó. Tá vendo esse ícone aqui, ó, de alguém que curtiu o cara, curtiu essa corrida dele? Pois é, essa pessoa que curtiu a corrida dele é esse rapaz aqui, que não aparece ele, aparece só o cachorro dele aqui, o Kirilo Budanov. Kirilo Budanov não correu nada, mas ele entrou no aplicativo e curtiu o post do cara lá na corrida dele, né? E daí, justamente quando ele estava correndo, ontem ele foi morto com 4 tiros por uma pessoa desconhecida que não foi pega pela polícia, né? Então o que está sendo especulado nessa história? Isso, certeza ninguém tem, você sabe, ele estava correndo, alguém foi lá, deu 4 tiros nele, ele morreu, a pessoa fugiu, ninguém sabe quem foi a pessoa que atirou nele, né? O que se está especulando é que o Budanov começou a estudar aqui. O Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano, da GUR, né? E ele começou a estudar aqui os trajetos que o cara fazia correndo. Quando você corre, você geralmente está desarmado, você não vai correr com arma, né? Então, ficou sabendo, o cara vai todo dia de manhã cedinho, faz esse trajeto aqui de corrida, pô, legal, bacana, né? E isso daí é um prato cheio para o serviço secreto mandar alguém lá e matar o cara, né? Então o que estão dizendo é que o que aconteceu foi isso. O serviço secreto ucraniano matou o cara no final das contas. A gente não sabe, não tem confirmação disso, mas é o que está todo mundo especulando em função desse like aqui que o Budanov deu no trajeto do Rijitsky, né? E isso aqui é uma lição para a questão de privacidade realmente importante, né? Se você é um militar, evite dizer aonde você vai estar todo dia no mesmo horário, correndo, sem arma, sem nada, né? Mesmo que seja na sua cidade, né, a verdade é essa, né? A Rússia é grande e tem aquela grande vantagem que eu falei para vocês, que é uma vantagem que os ucranianos têm na Rússia e que os russos não têm na Ucrânia, que é o fato de que, como os russos forçaram o idioma russo na Ucrânia por muitos anos, muitas décadas, existe uma população enorme ucraniana que fala russo fluentemente. Impossível distinguir o sotaque de um ucraniano de um russo, né? E do ponto de vista de biotipo, eles são muito parecidos também, então é muito fácil para um ucraniano se passar por um russo, né? O outro lado não é verdade, né? Os russos, embora tenham o mesmo biotipo que os ucranianos e falem russo também, basta alguém fazer uma pergunta em ucraniano que o russo não vai saber ucraniano e daí vai se enrolar, vai ser detectado com muita facilidade. Então, os ucranianos têm essa vantagem na Rússia, os russos não têm essa vantagem na Ucrânia, né? Enfim, aí começou um monte de piadinha e coisa e tal. Tá aqui o Budanov vestido para fazer um Cooperzinho dele, né? É montagem isso daqui, evidentemente, né? Dizendo que não, ó, que isso, né? Quem imaginaria? Aqui, a piada é a seguinte, olha só. O corredor lá de Krasnodar, o Kirill Budionov, tentaram dar botar um sobrenome russo no Budanov, reportadamente estava próximo quando aconteceu a morte do deputado, do vice-presidente do Departamento de Mobilização de Krasnodar, que é o rapaz que também comandou o submarino, né? O esportista disse que ele pessoalmente viu quando o russo tirou sua arma, deu 2 tiros de 9 milímetros no próprio peito e depois disso cuidadosamente enterrou a arma, jogou fora os cartuchos e deitou e morreu, né? Ou seja, dizendo que ele se suicidou. É lógico que não foi suicídio, né? 4 tiros, não tem como. Enfim, as piadinhas estão circulando por aí, né? Botando o Budanov aqui como corredor. Mas pelo visto, se você olhar aqui o perfil dele no Strava, não corre nada aqui. Essa semana não correu nada.
Esse aqui é o general Oleg Yurievich Sokov. Ele teria sido morto no último ataque ucraniano que aconteceu ali na região de Berdyansk. Aqui está falando que, não, por enquanto são só rumores, então tome seja cético e coisa e tal, mas a gente já teve a confirmação de que sim, ele foi morto aqui, né? Foi um dos ataques que os ucranianos fizeram aqui na região de Berdyansk há algum tempo atrás, e esse aqui era um centro que tinha tropas russas ali na região. Esse general estava lá e acabou sendo atingido e acabou morrendo, né? Mais um general russo aí que foi para a conta. Bom, uma nova reviravolta aqui que aconteceu na questão daquele motim do Grupo Wagner, ou tentativa de golpe do Grupo Wagner, né? Enfim, o Budanov, ele mesmo, deu uma entrevista ontem para a Reuters, Reuters, em que ele explicou que o Grupo Wagner chegou muito perto de tomar, na verdade, eles chegaram a tomar a base nuclear de Voronezh 45, chegaram a tomar a base, eles não chegaram a entrar no compartimento onde ficam as armas atômicas, mas a base já estava controlada por eles, né? E o planejamento deles era justamente tomar posse de um pequeno grupo, algumas bombas pequenas nucleares, para aumentar o nível de problema, escalar a temperatura ali na rebelião deles, né? E, segundo eles estão dizendo na reportagem, eles não conseguiram isso. Por quê? Porque justamente quando eles tomaram a base foi quando o Putin deu a negociação lá, acertou a questão da negociação, encerrou o assunto e coisa e tal. Sabe lá o que foi decidido neste momento, né? Mas naquele momento ali, a expectativa do Grupo Wagner era justamente pegar uma bomba atômica ali na região, nessa base nuclear russa aqui, e aí ele poderia ameaçar Moscou, né? Aí sim faria sentido, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês, uma coluna de 4.000 homens marchando em direção a Moscou. Eles tinham algum outro plano, porque a verdade é que 4.000 homens não ia conseguir tomar a cidade de Moscou. Mas, cara, nem que não tivesse nenhum guarda em Moscou, 4.000 pessoas não tomam uma cidade do tamanho de Moscou. Os civis armados dão conta de 4.000 homens em Moscou. Então, não tinha lógica esse plano do Prigozhin, a menos que ele tivesse uma bomba atômica para jogar em Moscou. Aí sim, ele poderia fazer uma chantagem legal com o Putin, né? Então, segundo eles estão dizendo aqui, o Grupo Wagner teria seguido, né? Vocês lembram? Eles saíram aqui de Rostov-on-Don, vieram aqui nesse sentido, passaram aqui em Voronezh, e aqui em algum lugar aqui está essa base de Voronezh, aqui a base nuclear, e eles teriam tomado essa base também, enquanto uma parte seguia para Moscou, a outra parte pegava essas armas aqui, né? E chegaram muito perto, segundo diz a parte aqui da Reuters, né? Então aqui tem a informação, essa aqui é a base de Voronezh. Eles capturaram a base como um todo, mas não chegaram a entrar no lugar em que tem as armas nucleares. Parece que havia uma proteção técnica, né? Uma trava qualquer, é imaginado que exista isso. Dá para imaginar que não basta você chegar num lugar de armazenagem de arma nuclear, chegar lá, abrir o portão e tirar a arma, né? Imagina-se que tem um grau de segurança maior do que esse, né? E aqui o artigo está dizendo que na entrevista exclusiva o Budanov falou que os soldados do Grupo Wagner foram além. Eles chegaram a pegar a base nuclear lá com a intenção de pegar uma pequena arma nuclear, um dispositivo nuclear da era soviética, de forma a ameaçar Moscou com isso, né? Aí sim a situação ficaria equilibrada, porque como é que... Veja, a Rússia não teria como responder a isso, né? Ia fazer o quê? Ia lançar uma bomba atômica no Grupo Wagner? Eles estão dentro da Rússia também, ia prejudicar a Rússia de qualquer forma, né? E segundo diz o pessoal aqui, foi justamente nesse momento que o Putin resolveu acabar com a rebelião e negociar a paz e aceitar as demandas lá do Prigozhin, oferecer para ele ir para Belarus e coisa e tal. Enfim, né? Eu ainda acho muito estranha essa história toda do Prigozhin. Acho que a gente ainda vai ficar sabendo do que aconteceu nessa história toda aí mais pra frente, né? Bom, ontem a gente falou que a RIA Novosti, que é uma empresa de mídia lá russa, um canal de televisão russo muito importante lá, do governo, todos os canais de televisão na Rússia são do governo, ela disse que o Putin se encontrou com o Prigozhin no Kremlin no dia 29 de junho. 5 dias depois da tal rebelião, o Putin e o Prigozhin teriam se encontrado em Moscou para discutir assuntos e coisa e tal. E, curiosamente,
a própria RIA Novosti, no dia 29 de junho, disse que o Kremlin não tem nenhuma informação sobre onde anda o Prigozhin. Ou seja, eles se contradisseram literalmente aqui, né? Tem uma notícia do dia 29 dizendo, olha só, a gente não sabe onde é que... O Kremlin não sabe onde é que está o Prigozhin. E agora tem uma notícia do dia 10 de julho dizendo que no dia 29 o Prigozhin estava dentro do Kremlin negociando com os russos lá, né? E segundo diz aqui o general SVR, que é um outro blogger que tem informações lá de dentro do Kremlin, mas que o pessoal não tem muita certeza se é confiável, mas ele está dizendo aqui que, na verdade, isso tudo é mentira, né? Que o Putin está colocando essa história da reunião para tentar dizer que tem controle sobre a situação, que o Prigozhin ainda é amigo dele, coisa e tal, quando, na verdade, não é bem isso. Ele ainda está lutando para se manter no poder lá na Rússia, ainda tem forças que apoiam o Prigozhin dentro do governo, é por isso que o Prigozhin consegue viajar para tudo quanto é lugar, fazer as coisas todas, ou seja, a situação ainda não acabou, né? Enfim, é o que eles estão dizendo aqui. Bom, os russos ontem ficaram muito chateados com o negócio da Turquia, né, da Turquia ter aceito a Suécia na OTAN, e também ter falado que o acordo de grãos vai continuar mesmo que a Rússia não aceite, e também de ter dito que a Ucrânia tem um lugar na OTAN. Enfim, os russos estão muito chateados com a Turquia, mas não só com a Turquia. Também aqui com a Rheinmetall, que é uma indústria alemã de equipamentos de guerra, ela está planejando fazer uma base, uma fábrica, uma grande fábrica na Ucrânia, né? E não só para atender a guerra, mas também para o futuro, imaginando que a Ucrânia, quando for reconstruir o país, né? É o que eu estou falando para vocês, a Ucrânia vai ser um país de muitas oportunidades nos próximos anos, né? E pega muito bem você ir para lá antes da guerra acabar. É lógico que depois que a guerra acabar, depois que a Ucrânia expulsar os russos do território, vai ser muito mais fácil, muito mais seguro. Mas quem chegar lá antes da guerra acabar, vai acabar tendo um status muito melhor nessa situação, né? Enfim, vai ser um boom econômico muito grande, porque certamente o Ocidente vai ajudar na reconstrução do país e vai ter muita coisa para reconstruir lá, né? E aqui o Raibar, que é um blogger militar russo, está falando aqui que o local da construção da fábrica da Rheinmetall vai ser justamente aqui na região da Transcarpátia, ali perto da Hungria e da Romênia, né? Então, se a gente olhar aqui no mapa, essa região aqui, ó, se você olhar o mapa da Ucrânia, essa região verde aqui, ó, grande aqui, é justamente as montanhas Carpátias, e tem essa região aqui que é Transcarpátia, porque fica depois das Carpátias, né? Então são algumas cidades aqui, e seria nessa região aqui que eles estão planejando fazer essa fábrica. Segundo o Raibar, já tem imagens de obra de terraplanagem lá na região onde eles estariam fazendo essa fábrica aqui na Ucrânia, né? Então realmente uma excelente notícia. Chornotsiv seria nessa cidade aqui que eles estariam planejando construir essa grande fábrica de equipamento militar, mas também de outros equipamentos mecânicos grandes ali na Ucrânia, né? Aí ele está falando aqui que várias contas pró-Rússia estão reclamando com essas fábricas que estão sendo construídas na Ucrânia. Não só a Alemanha, mas também a Turquia anunciou recentemente, aliás, foi mais um ponto que os bloggers russos estavam reclamando, que a Turquia também avisou que vai construir uma fábrica de drones dentro da Ucrânia, já está construindo, já está preparando a fábrica, e justamente nessa região oeste da Ucrânia também. E aí muita gente está falando que, não, mas a Rússia vai simplesmente atacar essas fábricas e vai destruir essas fábricas. E ele está falando, vai atacar com o quê? Já está mais do que claro que com sistemas Patriot de defesa, a Rússia não consegue atingir nada na Ucrânia, né? Consegue atingir alvos civis, né? Atingiu Lviv outro dia, matou um monte de gente, muito triste, mas por quê? Porque Lviv não é um alvo militar, não é um alvo protegido, não é algo crítico para o exército ucraniano, então não estava protegido com o Patriot, né? E à medida que o tempo for passando, quando essas fábricas começarem realmente a sair do chão, certamente você vai ter defesa antiaérea ali para evitar qualquer coisa. Então não tem risco nenhum no final das contas, né? É só mesmo, isso aqui só mostra mais uma vez o que a gente está percebendo, que é cada vez mais o Putin está isolado, está sendo visto como fraco nessa história, está perdendo espaço, né? Olha só, uma informação aqui que a gente não tem muita noção de o que está acontecendo exatamente, mas na fronteira do Oblast de Sumy, que fica no nordeste da Ucrânia, dessa área aqui, ó, Sumy está aqui, essa área aqui, é uma área que já chegou a ser invadida pelos russos no início da guerra,
Os russos foram expulsos daqui naquela época e agora os ucranianos estão recomendando a evacuação de todos os civis nessa área aqui da fronteira até 5 quilômetros aqui da fronteira com a Rússia, né? E a gente não sabe o que está por trás disso, se os ucranianos estão planejando fazer um ataque aqui, se os ucranianos temem que os russos façam um ataque aqui, se tem algum outro tipo de operação especial circulando por aqui, se é medo de infiltrados russos tentando vazar a fronteira aqui. Enfim, a gente não sabe o que é exatamente aqui essa faixa de exclusão, mas isso é que foi determinado aí pelo governo ucraniano, né? E bom, vamos falar sobre a questão da OTAN que está acontecendo hoje. Começou o encontro lá em Vilnius, na Lituânia. Chegou aqui o Biden, chegou no aviãozão dele, então o encontro vai ter mesmo os chefes de Estado todos lá em Vilnius. Vai estar a Alemanha, França, Inglaterra, a galera toda, inclusive o Biden. Chegou ali na Lituânia e já tivemos uma boa notícia. Lembra que eu falei para vocês que o próprio Zelensky falou, olha só, eu só vou para a Lituânia, só vou para Vilnius, se tiver notícia da entrada da Ucrânia na OTAN. Se não tiver, nem precisa me chamar, eu não vou querer viajar para lá para ficar ouvindo outras coisas. Eu quero a entrada da Ucrânia na OTAN, né? E daí o Stoltenberg anunciou que o Zelensky vai, de fato, estar no encontro da OTAN que está acontecendo hoje e amanhã lá em Vilnius, na Lituânia, né? Ou seja, isso significa que alguma coisa vai ter, mas a notícia pode não ser tão boa quanto a gente esperava, né? Bem, o que disse o Stoltenberg? Que vai ser proposto um plano para a Ucrânia entrar na OTAN, ou seja, vai ser colocado esse plano para a Ucrânia entrar na OTAN. Excelente, ótimo isso. Alguns estão falando em retirar uma fase chamada MAP, que é uma fase preliminar de aceite, coisa e tal. Vamos ver qual vai ser esse plano, a gente não sabe ainda. Só que tem gente dizendo nessa reportagem que eles estão falando isso, eles concordam em acelerar o processo de candidatura da Ucrânia, mas eles querem que todos os países da OTAN aceitem o convite para a Ucrânia entrar. Então, ou seja, o que significa isso? Normalmente, para você entrar para a OTAN, você tem uma fase em que você faz o convite, né? E daí os países aceitam o convite, aí inicia o processo para você entrar na OTAN. Aí tem essa fase de MAP, coisa e tal, e quando tiver tudo pronto, aí você tem novamente uma nova votação, todos os países têm que concordar para você entrar na OTAN. Essa é a fase que estava a Suécia e a Finlândia, que entraram agora, né? Eles tiveram uma fase MAP muito rápida, por quê? Porque eles já vinham usando equipamento da OTAN há muito tempo, já estavam, todas as forças armadas desses países já estavam no padrão OTAN há muito tempo, né? Mas a verdade é a seguinte, a Ucrânia também já está usando agora muito do equipamento da OTAN, meio que às pressas e coisa e tal, no meio de uma guerra e coisa e tal, mas eles têm a enorme vantagem de estarem usando efetivamente equipamento da OTAN numa guerra contra a Rússia. Para pensar, né? Esse é o objetivo da OTAN no final das contas. A Suécia, a Finlândia e até a Alemanha, a França, tem um monte de equipamento lá, fez um monte de teste, fez um monte de simulado, mas lutar contra a Rússia mesmo nunca lutaram, né? A Ucrânia tem isso de fato. E, segundo estão dizendo, parece que vão condicionar o aceite da inscrição, do pedido de inscrição da Ucrânia na OTAN a um aceite de todos os países da OTAN, o que basicamente significa negar isso à Ucrânia. Por quê? Porque a Hungria não vai aceitar. Até a Turquia falou que acha que está ok. Geralmente a Turquia e a Hungria são os países mais resistentes, mais pró-Rússia que tem ali na OTAN. Então a Turquia já falou que é ok, mas a Hungria muito provavelmente não vai aceitar isso daí, e daí mais uma vez a Ucrânia vai ficar sequer iniciar o processo de entrada na OTAN, né? Então o Zelensky lançou uma mensagem aqui dizendo que nós valorizamos nossos aliados, nós valorizamos a segurança conjunta dos nossos aliados, mas e sempre estamos aptos, sempre estamos abertos para conversas, né? A Ucrânia vai estar representada no encontro da OTAN lá em Vilnius, porque é sobre respeito. Mas a Ucrânia também merece respeito. Agora, no meu caminho para Vilnius, recebemos sinais de que o palavreado que está sendo discutido sobre a Ucrânia. E eu gostaria, ou seja, esse palavreado, ele não falou exatamente o que é, mas é isso que eu falei para vocês, que a OTAN vai tornar o processo mais rápido, mas para começar esse processo vai requerer o aceite de todos os países membros. Então, esse que é o palavreado
que ele está achando preocupante, porque, lógico, a Hungria não vai aceitar. E daí, ele fala aqui que eu gostaria de enfatizar que esse palavreado sobre o convite para se tornar um país membro, não sobre a Ucrânia se tornar membro. É aquilo que eu falei. Primeiro você tem o convite, é a primeira fase, aí você tem todo um processo para o país se tornar membro, e só mais adiante que ele efetivamente se torna membro. Aí, para se tornar membro, todo mundo sabe, tem que ter o acordo de todos os países. E ninguém espera que isso aconteça enquanto tiver a guerra da Ucrânia, enquanto a Rússia estiver no território da Ucrânia, só depois disso. Mas a Ucrânia esperava, pelo menos, que o convite fosse aceito, né? Não tem precedência, é um absurdo quando o tempo, esse período para o convite da Ucrânia não é nem definido, né? Eles não dão nem prazo. Então ele está falando, tudo bem, não precisa aceitar o convite hoje, mas dá um prazo para você aceitar isso daí, né? E, ao mesmo tempo, algumas palavras vagas sobre condições adicionadas para convidar a Ucrânia, né? Parece que não está pronta para convidar a Ucrânia, ou então, e nem para fazer a Ucrânia membro da aliança. Isso pode ser para manter uma janela de oportunidades para barganhar essa entrada da Ucrânia na OTAN com a Rússia. E para a Rússia, isso é uma motivação para continuar a sua guerra de terror. Incerteza é fragilidade, e eu vou conversar com os líderes abertamente sobre isso no encontro. Ou seja, o que ele está dizendo? É possível que os países da OTAN não queiram dar essa entrada da Ucrânia na OTAN agora, justamente para terem essa carta para negociar com a Rússia alguma coisa sobre a guerra. Mas como o Zelensky está falando, negociar com a Rússia é inútil, isso só vai mostrar fraqueza para eles. A Rússia encara a negociação como fraqueza. Então não adianta esse tipo de coisa, esquece isso, o negócio é partir mesmo, a gente tem que tirar a Rússia da Ucrânia, não tem outra alternativa, né? Ou seja, vamos ver o que vai acontecer, o Zelensky vai conversar com os líderes lá da OTAN, os sinais estão dados aí, mas né, vamos ver qual vai ser o resultado final, né? Enfim, e outra coisa interessante que eu acho que vale a pena notar sobre isso daqui é o fato do Zelensky ter feito esse recado publicamente. Por que ele fez isso publicamente? Porque ele sabe que a grande força que a Ucrânia tem hoje é justamente o apoio popular nos países da OTAN e nos Estados Unidos. Então, nos países da Europa e dos Estados Unidos, principalmente os países da OTAN. Então, ou seja, ele sabe que fazendo esse apoio público, isso vai resultar em pressão sobre os líderes lá na OTAN para tomarem uma decisão mais incisiva nesse sentido, né? Vamos aguardar o resultado aí nos próximos dias, né? Bom, fora isso, tem boas notícias também, né? Tem a notícia de que a França vai transferir mísseis de longo alcance para a Ucrânia, o equivalente do Storm Shadow francês, mas que tem um alcance de 300 km. Então, excelente notícia. O Storm Shadow inglês chega só a 150 km, o francês vai mais longe, vai ajudar a Ucrânia nesse aspecto, né? Também aqui os alemães prometeram mais uma grande ajuda aqui em termos de equipamentos, lançadores Patriot, Marder, Leopard, um monte de outros equipamentos aqui, justamente para apoiar a Ucrânia, então excelente notícia. Também o governo norueguês aumentou de 2,5 bilhões para 10 bilhões de kroner, ou seja, mais ou menos $1 bilhão, o apoio militar financeiro que a Noruega está dando para a Ucrânia, né? E a outra excelente notícia foi que a Turquia ontem aceitou a entrada da Suécia na OTAN, né? Havia um questionamento se ia aceitar, se não ia aceitar. A Turquia queria a entrada dela na comunidade europeia, não está claro se isso foi acertado, é possível que sim, que tenham dado alguma facilidade para esse processo, mas além disso também tem um outro aspecto que é a Turquia ela quer comprar os caça F-35 americanos, e os americanos botaram como condição eles aceitarem a Suécia na OTAN para esse tipo de coisa. Pode ser que isso daí seja realmente o caminho. A notícia boa nessa história, como eu falei, é justamente que a Turquia está firmando um lado, está indo para o lado do Ocidente, e isso é uma coisa positiva porque justamente era um dos países que estava no meio do caminho ali, estava meio indeciso, e está indo para o caminho correto, né? À medida que o Putin mostra fraqueza cada vez maior lá na Rússia, a tendência é que cada vez mais os países neutros tendam para o lado correto, para o lado do Ocidente, né?
É lógico, os bloggers militares russos ficaram muito chateados com a Turquia, de novo, já é uma semana de choro russo sobre a Turquia nas redes sociais, né? E, curiosamente, até o comandante do exército brasileiro vai para a Alemanha para tentar reverter o veto e viabilizar o blindado Guarani. Olha que coisa, né? Vocês sabem, como o Brasil não está aceitando ajudar a Ucrânia, a Alemanha vetou que o Brasil usasse determinadas peças alemãs nos seus blindados e em outras, também na Embraer e coisa e tal. E tá muito certo, tem que proibir mesmo. Porque afinal, pô, o Brasil tá querendo o quê? Ficar do lado da Rússia? Não pode isso, né? Então parece que o comandante do exército vai lá para a Alemanha para tentar reverter isso. Eu não sei até onde vai essa discussão, eu espero que isso acabe com o Brasil vendendo o blindado Guarani para a Ucrânia, como a Ucrânia solicitou um determinado número de blindados Guarani como ambulância, e quem sabe isso não sai, né? Quem sabe não é um primeiro passo para vencer essa resistência que tem dentro do exército brasileiro, que aparentemente todo mundo ali chupa pau do Putin todo dia lá no exército brasileiro. A impressão que dá é essa, né? Enfim, quem sabe isso não é uma mudança de direcionamento nisso daí, seria algo importante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.